Oi todo mundo, profeta aqui de novo, olha, até que nem demorei tanto, né? Do último vídeo pra cá. É aquela história, né? Fico buscando a inspiração. Bom, eis que a inspiração surgiu. Na verdade surgiu já há alguns dias, eu já aprendi muitas lições enquanto eu tô dirigindo, né, na estrada. E uma que eu lembrei esses dias, quer dizer, eu lembro, aí depois esqueço, aí depois lembro de novo. Aí agora de manhã, como bom, antes de começar a trabalhar, vamos lá, profeta da bananeira, dessa vez na mangueira de novo, né? Sabe que assim, é uma coisa que eu sempre, e hoje mesmo aconteceu comigo, uma situação, eu estava saindo do local onde o carro está estacionado, aí olhei para trás pelo retrovisor que tinha que dar ré para poder dar uma entrada assim para a esquerda. Eu olhei para trás, não vi nada. Quando eu ia dando a ré, aí passou uma pessoa numa moto, vum! Aí, valha-me Deus do céu, poderia muito bem ter acontecido um acidente, mesmo eu tendo olhado para trás instantes antes. Não vou dizer que foi culpa da pessoa, não, embora a velocidade que o povo anda de moto assim é uma coisa impressionante. Mas significa que eu deveria estar sempre e todo momento 100% atento e somente assim resolver. E já aconteceu comigo, assim, já olhei para trás pelo retrovisor, quando eu vou saindo pegar uma via assim, aí lá vem uma moto ou lá vem um carro, porque às vezes as pessoas resolvem dirigir na máxima velocidade que eles possam, né? Mesmo sendo de manhã tão cedo, era antes de 7 horas da manhã. Enfim, é uma escolha delas, eu não vou criticar, nem vou dizer quem está certo ou está errado. Mas que isso sirva de lição para mim, principalmente. E isso acontece muito também, essa lição acontece muito quando eu estou dirigindo uma estrada, por exemplo, na BR. Aí passa, às vezes assim, lá tem uma carreta aqui, nessa estrada que eu sempre dirijo, entre Mossoró e Natal, Açu no meio, quer dizer, Açu no meio do caminho. Muito caminhão, muito carreta. Às vezes eu prefiro sair assim, acordar cedo, sair de manhã bem cedo, de madrugada, às vezes escuro ainda, que é para não correr o risco de pegar tanto trânsito assim, porque uma viagem que demora 2 horas pode demorar 2 horas e meia, depender de tanto trânsito. E aí eu fico às vezes um tanto quanto impaciente quando tem muita carreta, a pista não duplicada e muitos declives, aclives, curvas, de forma que a gente não tem como ver muito quem está lá na frente e perde-se um pouco de tempo esperando. Eita, engoliu um mosquito. Desculpa aí, gente. Esperando as pessoas passarem. Aí, às vezes, aquela lição que eu sempre procuro trazer na minha cabeça. É necessário, todas as vezes que eu for ultrapassar, mesmo que eu venha lá na frente, eu olho, a gente às vezes olha só para frente, né? Coloca a cabecinha assim, de lado para ver o que está lá, se vem carro ou não, e às vezes a gente esquece de olhar para trás. E nessa de esquecer de olhar para trás, já acontece de muita gente que vem numa velocidade gigantesca, ou seja, não estava na fila atrás, aguardando as carretas passarem, e vem numa velocidade gigantesca. Quando você pensa em pegar a esquerda assim para ultrapassar, aí o carro vai, vum, passa com tudo, você sabe nem o que foi que passou de uma tamanha velocidade. Tá, e você está ensinando regras de trânsito? Não, não é isso. Lembra-se da história do sempre olhar para trás? Pois bem, a Bíblia diz uma coisa que parece até contraditória ao que eu estou dizendo. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, ele diz que eu ainda não sou perfeito. Vamos supor que sejam essas palavras, certo? Depois eu vou botar aí embaixo a referência. Eu não sou perfeito ainda, mas eu também não olho para o que deixei para trás. Eu sigo para frente. Nesse caso ele está querendo dizer, ele segue para frente em direção à perfeição. Ele está querendo dizer que ele não olha para trás só para as coisas que ele conquistou para começar a se encher de si mesmo, eu já sou bom demais, eu já não tenho mais o que aprender nessa vida, eu já sou tal e tal, e não cuida mais de amadurecer mais, de crescer mais, de procurar melhorar cada dia mais, até em busca da perfeição, sabendo que nós não vamos alcançar neste plano aqui. Mas ele diz que é isso. Então, essa frase dele
É nesse sentido, a gente nunca se cansar de tentar buscar melhorar. E o que a gente já conquistou para trás, a gente deixa para trás e olha para frente. Mas tem um outro versículo da Bíblia, que também está no Salmo 75, que diz mais ou menos assim: eu vou contar todos os dias e cantarei todas as bênçãos de salvação que Deus me deu. Então, assim, para você lembrar de todas as bênçãos de salvação, você tem que olhar para trás, né? Para o seu caminho atrás. Então, assim, esse outro já fala de gratidão, certo? E eu vou inserir uma outra palavra aí também: estratégia. Quando você está... Tudo que você vai fazer na sua vida, é interessante você olhar para o que aconteceu na história atrás, para você não cometer os mesmos erros. É por isso que é tão importante o estudo de história, a gente estudar o passado. Ah, mas vamos esquecer o passado. Algumas vezes, em certas ocasiões, não se pode esquecer o passado. Por exemplo, o passado das pessoas que foram escravizadas aqui no Brasil e em diversos outros países do mundo. A gente não pode esquecer essa história de forma alguma. Muito pelo contrário, ela tem que ser vista e revista todos os dias para a gente tentar criar políticas de reparação e nunca mais a gente deixar que isso aconteça. Outro exemplo, todo mundo se lembra do que o nazismo, o Holocausto, matou milhões de judeus, não só judeus, mas também outras pessoas como homossexuais e tal. A gente vai deixar que isso, sim, e tudo era, como é que é assim, não, era utilizado como argumento suficiente a supremacia da raça ariana. Ou seja, era uma raça que se achava superior às outras e tinha o direito, se achando o direito de exterminar todo mundo. Então, assim, deve ser lembrado isso aí e estudado e ensinado às crianças e jovens de hoje, porque tem muita gente aí, grupos neonazistas, que resolvem odiar as pessoas. Às vezes esses bandos de imbecis não sabem nem o que estão fazendo. Não sabem nem o que é o nazismo, ou então se acham superior, mas vai procurar na cabeça desse povo que não tem absolutamente nada de concreto. Sabe? Uma fossa tem mais conteúdo do que a cabeça de determinadas pessoas que pensam assim, que podem reviver um passado e agora sair discriminando e matando as pessoas. Então, na nossa vida, a gente tem que sempre sim estar olhando para o passado, principalmente para os erros. E a gente não aprende só com os erros nossos, não aprende com os erros dos outros também. Então, assim, tudo que eu for fazer hoje em dia, eu vou ter que dar uma olhadinha para o passado. Assim como quando eu vou ultrapassar um carro numa BR, numa pista qualquer, é necessário que eu olhe para o passado para ver se não vem um desembestado e passa por cima de mim e causa acidente, que já vi acidentes assim acontecerem. Então, é necessário que se olhe para o passado. Em África tem uma filosofia que ele chama de Sankofa. Sankofa ou Sankofa, alguns falam assim, é um pássaro que voa, mas olhando para trás. Ou seja, ele está sempre para frente, mas sempre olhando para trás. E aqui no Brasil, eles trouxeram, os povos que foram escravizados, eles trouxeram. E assim, tem em igrejas, em casas. Quem nunca viu aquelas grades com aquele negocinho redondo que fazia assim, como que um 8? Deixa eu tentar desenhar aqui. Assim, aí fazia assim, e aqui assim. E do outro lado era o contrário. É porque não tem agora para mostrar, mas se você procurar Sankofa ou Sankofa, que é com um K, Sankofa ou Sankofa, você vai entender isso aí, essa filosofia. E eu achei perfeito quando eu ouvi falar disso. Bate muito com o que eu já pensava e com o que eu venho pensando cada vez mais. É para você, assim, nunca deve olhar para o passado, como o Paulo diz, e eu concordo com ele, quando for para, assim, você pensar, já sou bom o suficiente. Então, nunca. Você sempre olhe só para frente, para tentar buscar mais, para tentar ser melhor, para tentar ser uma pessoa mais agradável, melhor para o mundo e para as pessoas que cercam. Agora, em termos de gratidão, também deve sempre se olhar para trás, para agradecer, para ver tudo que Deus fez na sua vida, porque tem gente que murmura demais, sabe? Tem gente que reclama da vida, não pode levar uma topada, vai, solta um palavrão, não sei o que lá. Gente, quantos livramentos Deus já deu? A mim, então, eu não sei nem como contar. Mas eu tento me lembrar de todos eles, para ser grato. E a minha via, também a minha interpretação de tudo isso temos que olhar para o passado para aprender com os erros e nunca mais repeti-los. Principalmente esses cometidos contra a humanidade, certo? Porque Deus é amor e a gente tem que amar todas as pessoas e não odiar, exterminar e matar. Então é isso. Bom dia para todo mundo, um beijo do profeta.